127, onde nós tiramos a mensagem desta manhã, neste culto, para nós falarmos sobre a palavra do Senhor. Diz a mensagem: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluias, podeis assentar. Glórias a Deus. Que Deus possa nos dar nesta manhã o entendimento da palavra, que cada palavra possa tocar dentro do seu coração, para que nós possamos ainda mais nos ter o discernimento de nossas atitudes, fazer com que nossos propósitos sejam cada vez mais concretizados ao mover do Espírito Santo de Deus que está sobre nós, e que possa acontecer as promessas que nós temos, que tanto colocamos na presença de Deus, que seja derramado sobre nossas vidas. Por isso a palavra do Senhor em Salmo 27 diz que é um dos cânticos de homenagem que é atribuído a Salomão, um homem que recebeu a sabedoria para construir o templo, um templo. Por isso, meus irmãos, veja que Salomão compreendeu uma verdade que permanece atual. Nós vemos tanto se falar em Salomão, o terceiro templo de Salomão. E o terceiro templo de Salomão é o ponto ideal ou o ponto G, mais certo, para nós cristãos que seguimos o amor de Jesus Cristo. O terceiro templo nos mostra o tempo em que nós estamos sobre esta terra. Todos os comentários, todas as mensagens voltadas para esse terceiro templo que ainda vai ser construídos, é questão de tempo agora em um acerto das religiões que lá se encontram, né, entre muçulmanos, árabes e outras raças que ali estão em um acordo para que seja construído esse terceiro templo. Esse terceiro templo para nós cristãos é a marca aonde nos mostra o fim desta geração da humanidade que está sobre esta terra. Por isso, meus irmãos, só consegue entender quem vive verdadeiramente a palavra do Senhor. Se você sair ali fora na comunidade e perguntar, ninguém sabe sobre esse terceiro templo. Mas para nós cristãos, meus irmãos, é o ponto ideal, o ponto G, para nós sabermos em que tempo nós estamos sobre esta terra. Mas a palavra do Senhor aqui em Salmos 127, todo esforço humano sem Deus é vazio. Então nós vivemos em uma geração que trabalha muito, que corre muito, que sonha muito, né? Que sonha muito, a palavra mais certa para nós, mas muitas vezes deixa Deus de fora. Nós temos os nossos objetivos, as nossas razões, trabalhamos para construir, para sobreviver, para se alimentar, para se vestir, para nós termos um carro,
mas nós precisamos entender que isso faz parte. Isso é apenas um acréscimo sobre o nosso esforço aqui nessa terra. Mas primeiramente, como diz a palavra, todo esforço humano sem Deus é vazio. E quantas famílias e quantas pessoas nós vemos se esforçando, dando prioridade, o maior do tempo de sua vida é trabalho. Mas para Deus é o mínimo. Meus queridos irmãos, o salmista nos ensina que o sucesso verdadeiro começa com a presença do Senhor. Então nós precisamos entender que quando Deus está no centro da nossa vida, em vão o trabalho os que edificam. Eu vou repetir aqui a frase que está no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Veja bem, meu querido irmão, quantas a gente vê exemplos, vê testemunhos de pessoas que nessa caminhada sobre essa terra fazem de acordo com os seus pensamentos, né? Achando que é Deus falando. Mas Deus fala através da oração, através do nosso esforço, através do jejum, através da manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos que tudo isso está sobre nós. Agora, quantas pessoas hoje querem representar-se a si mesmas, mostrando a força própria, achando que essa é a luta certa para conquistar os desejos materiais, a sobrevivência sobre essa terra, e acabam esquecendo que Deus é o que move todos nós sobre esta terra. A casa representa muito mais que uma construção. O salmista nos representa. Ela simboliza a família, a nossa vida espiritual, os nossos projetos futuros. E o salmista nos diz que os consultores não são preguiçosos. E eles trabalham, mas sem Deus o trabalho é inútil. Eles trabalham, mas sem Deus o trabalho é inútil. Meus irmãos, por que muitas coisas, muitos fardos as pessoas têm que carregar? Porque, meus queridos irmãos, a prioridade não é Deus. Quantas pessoas acham que tudo que conquistaram foi Deus que edificou? Meus queridos irmãos, nós temos o livre-arbítrio sobre essa terra. Jamais Deus vai tirar algo que você está fazendo, vai dizer, não, meu irmão, não é desta forma que você tem que fazer. Não, faz como eu estou te falando. Não, Deus nos dá a graça, nos dá a misericórdia, nos dá a fé, para que nós possamos conquistar sobre esta terra aquilo que é o nosso trabalho de sobrevivência, mas desde que ela esteja em primeiro lugar em nossas vidas, todo esforço é válido, é verdadeiro. Então o salmista diz, os consultores não diz que os consultores são preguiçosos, mas eles trabalham, mas sem Deus o trabalho é inútil. Então a palavra em vão aparece repetidas vezes no Salmo. Significa um esforço sem resultado duradouro. Quando a palavra em vão aparece aí, ou seja, aquilo que eu acabei de falar, se esforça, e muitas vezes aparecem as consequências e não as bênçãos. Aí vem aquilo que todos os dias a gente vê. Por que acontece isso? Por que isso aconteceu? Por que, meu Deus,
então vem Deus como se fosse a maior culpa das coisas que o homem faz sobre essa terra. Então nós precisamos entender que em vão é quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar sobre aquilo que nós fizemos sobre essa terra. Todo o nosso trabalho muitas vezes se torna em vão e um esforço que não tem duração. Então nós carregamos os fardos sobre nós porque as consequências são reais. Deus nos mostra que Ele é Deus e não o homem que muitas vezes quer se colocar no lugar de Deus. E quantos tem, meus irmãos? Isso é hoje mais do que normal. O homem já se entende como ele, que não precisa mais falar com Deus, conversar com Deus. Ele mesmo, ele consegue se administrar. E nós precisamos entender que sobre nós, quem administra a nossa vida e nos dá a cura, e nos dá o caminho, nos dá o discernimento, é Deus. Glórias a Deus, irmãos. Amém. Nós podemos construir uma carreira e perder a família? Com certeza. Se nós não temos Deus em primeiro lugar, podemos conquistar bens materiais e perder a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus? Com certeza. Se nós não temos como prioridade em nossas vidas, perdemos a família, perdemos também os bens materiais. Como Deus pode abençoar, também Deus pode tirar. Não existe não, Deus não é um Deus vingativo, não, meus irmãos. Muitas vezes Deus nos mostra que Ele é Deus, e não o homem se apresentando como um Deus, como o dono da razão. Nós somos movidos pelo Espírito Santo, pela nossa parte espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas nossa alma, nosso espírito são ligados, são coadunados. É isso que nos move. É isso que nos faz pensar. Ou seja, dentro do nosso corpo existe um espírito celestial, né? Um reino que não somos nós dono. É Deus que nos conduz. É Deus que é a nossa autoridade. O homem precisa entender que Ele é Deus. É Ele que nos move através do Espírito Santo, através do seu Filho Jesus. Então nós precisamos entender que o verdadeiro sucesso começa quando Deus é o meu fundamento, é o seu fundamento, é o nosso fundamento. Deus é o fundamento. Olha a palavra fundamento. Ela é forte, ela é fortíssima, ela vai dentro da sua alma e do seu espírito. Deus precisa estar ali, porque o Espírito Santo é soprado ali. Então ali tem uma parte de Deus em você, em todos nós. Glórias a Deus. Mateus 7, 24, 25 diz: ensina que quem constrói sobre a rocha permanece firme. Essa rocha é Jesus Cristo. Se você está fixada nela, nesta rocha, você não cai. Não é uma rocha de areia. Uma rocha de areia é quando nós não estamos em Jesus Cristo. Com certeza ela vai se destruir. Então, é melhor construir devagar com Deus do que correr sem Ele, diz a palavra. Então veja o quão é importante, meus queridos irmãos. Deus é quem guarda aquilo que construímos. Nós precisamos entender que tudo que nós levantamos é da promessa do Senhor. E no versículo 1 disse: o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus queridos irmãos e irmãs, na antiguidade havia vigias nos muros para proteger as cidades. Nós vemos isso, pelo menos nas partes mais histórica da Bíblia. Né? Na parte histórica da Bíblia nós vemos tudo isso. Então o vigia precisava cumprir o seu dever, mas reconhecia que a proteção divina ela vinha
de Deus. Então ele estava ali cuidando, fazendo a proteção, mas ele colocava Deus à sua frente, que realmente não adiantava ele estar ali protegendo, mas se ele não tinha uma conexão, uma ligação com Deus, então era muito mais para ele complicado. Ele não teria a confiança e a certeza de que ali ele estaria protegido por um Deus que estava sobre a vida dele. Por isso nós devemos trabalhar, planejar, cuidar da família, mas a nossa confiança, ela não pode estar apenas em nossos recursos. Então a palavra confirma de novo, porque quem guarda a nossa casa é Deus. Quem guarda, quem protege os nossos filhos é Deus. Quem sustenta a igreja é Deus. É Deus. Então veja quantas coisas nós podemos citar aqui que Deus faz em nossas vidas, mas é uma das coisas mais principais que a gente menciona para nós nos alertarmos. Tu vai dizer, mas tudo isso eu sei. Meus queridos irmãos, Deus manda falar. Muitas vezes, quantas pessoas a gente fala e parafraseia e não adianta, não entra. Ou entra e fica pouco tempo, já esquece de tudo que a gente fala. Então, diz no versículo 2, Deus nos chama a confiar, não a viver ansiosos. Também fala aqui no Salmo, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Quando fala pão de dores, meus queridos irmãos, significa aqui o salmista que o pão de dores foi trabalhado, foi sofrido, foi exaustivo para conseguir esse alimento, para comer. Era chamado pão de dores, né? Uma forma de realmente de muito sofrimento para poder se alimentar. Então, por isso que o salmista não condena o trabalho, não está condenando o trabalho, ele condena a ansiedade. Há pessoas que vivem consumidas pela preocupação, ou trabalham sem descanso porque acreditam que tudo depende delas. É verdade, meus irmãos, nós vemos isso em nossos olhos. Mas Deus ensina que seus filhos devem ser diligentes, mas também confiar neles. Meus queridos irmãos, bem rapidinho, a ansiedade é uma das coisas piores do momento. Muito mais agora do que uma vez. Hoje, como nós trabalhamos fisicamente, mas também muito mais com as ferramentas que nós temos. Então nos desvia muito foco e em minutos ela consegue nos tirar, né, todo o centro espiritual, ela desnorteia rapidamente milhares de pessoas no mundo todo. Então nós vemos que 24 anos atrás, 26 anos atrás, nós vivíamos mais tranquilos. Nós éramos mais temerosos, né, na palavra do Senhor. Hoje nós temos uma distração e um despertar, mas uma distração. Temos coisas boas quando entendemos que aquilo é bom para nós. Mas quantas famílias hoje, quantas pessoas se tiram a vida porque através das redes sociais perderam o seu equilíbrio, perderam a santidade, perderam a disciplina, perderam a sua identidade, o seu caráter. E toda hora o inimigo está ali te cutucando para você falar algo, para você perder o teu foco, para você perder o teu caráter, você querer complementar alguma coisa, querer dar uma agulhada naquilo que você não concorda. Isso é o inimigo. É o inimigo tirando o teu foco, fazendo com que você se encha de raiva, que você perda o Espírito Santo. Isso é real, meus irmãos.
as ferramentas vieram por um lado bom, modernizaram a nossa caminhada, mas levaram também, e estão levando uma parcela de pessoas à prostituição, meus irmãos. Hoje ela é pela internet. O inimigo trabalha pelas redes sociais, tirando você do centro da palavra do Senhor, manipulando a tua consciência, a tua alma, o teu espírito, e nos mostrando também a perdição, desconstruindo a família, separando o homem e a mulher, fazendo que as pessoas hoje não tenham mais temor a Deus. Bem-aventurados que andam, todos que andam com temor, mas que andam nos caminhos do Senhor, diz o versículo. Então, meus queridos irmãos, quantas pessoas estão consumidas pela preocupação, pela dúvida, e quantas pessoas estão sem descanso porque acreditam que as coisas não dependem mais de Deus, dependem propriamente delas. Então, Deus ensina que seus filhos precisam ser diligentes, ser fortalecidos nele, mas precisam confiar nele. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a ansiedade não tira a tua paz, não tira o teu sono. A confiança, então, se você tem confiança no Senhor, você tem paz. Ela te devolve a paz. Quem entrega o controle ao Senhor, no Senhor descansa, sabendo que Deus continua trabalhando o tempo todo. Eu não sei por que a gente é assim, meus irmãos, de perder tão facilmente a paz. Se é Deus que nos move, se é Deus que nos dá a paz, se é Deus que nos dá o descanso. Para que tanta dúvida no nosso coração? Então, meus queridos irmãos, enquanto você dorme, é bem simples, Deus continua trabalhando na sua vida, cuidando de você, preparando o caminho para você abençoado, grandemente derramando, fortalecendo, fazendo sua fé frutificar, dando a visão que você precisa para a sua vida, a sua sobrevivência. E a cultura, meus queridos irmãos, lá no versículo 3 e 5, os filhos são herança do Senhor. Veja o que a Bíblia diz: eis que os filhos são herança do Senhor. Naquele tempo, a cultura bíblica, muitos viam os filhos como apenas uma força de trabalho. Mas o salmista corrige essa visão, meus queridos irmãos. Os filhos pertencem ao Senhor e são uma herança confiada aos pais. No versículo 4, eles são comparados às flechas. Uma flecha precisa ser preparada, precisa ser apontada na direção para ser lançada. Então você precisa estar no alvo certo, acertar o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos errar o alvo, meus queridos irmãos. Assim também acontece com os filhos. Muitas vezes os pais são chamados a educá-los, diz o salmista, mas não apenas vestir e alimentar, mas educar. Então, o que nós entendemos com isso? Como fala no Salmo, o mundo quer ensinar os filhos. O mundo quer ensinar os filhos. Mas Deus confiou essa missão à família, ao pai, à mãe. O mundo quer preparar o teu filho, de qualquer forma, ensinar. Hoje, muitos pais jogam o filho para a escola ensinar. Mas a missão que Deus preparou para a família, não para a escola. A família que tem que educar, vestir e alimentar, mas ensinar a palavra, ensinar a orar, dar o exemplo que precisa. Uma geração, meus irmãos, nasce forte nos lares quando é colocado Deus como em primeiro lugar. Então, meus queridos irmãos, quem está edificando a sua casa? Você ou Deus? Em quem está a sua confiança?
Você tem entregue sua família ao Senhor? Seu trabalho tem ocupado o lugar onde pertence a Deus? Sem Deus podemos construir algumas estruturas impressionantes em nossas vidas? Será que elas permanecerão de pé? Com Deus, até os pequenos começos produzem frutos, meus queridos irmãos. Veja bem que palavra mais importante. Com Deus, até os pequenos começos produzem frutos. Então, para nós concluirmos essa mensagem, meus queridos irmãos, o Salmo 127 é uma palavra que traz verdades para nós cristãos. Deus deve ser o construtor da nossa vida. Deus é o guarda da nossa casa. Deus é o doador da família e do descanso. Meu querido irmão, minha querida irmã, então o segredo não é trabalhar menos, mas é colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, no centro de tudo. Então, quando o Senhor edifica, há estabilidade na sua vida, há conforto, há organização, há paz. Quando o Senhor guarda, há segurança. Quando o Senhor abençoa, há paz. Não é verdade? Quando você recebe uma bênção, dentro do seu coração, fica tremulando o Espírito, fica redemoinhando o Espírito dentro do teu coração. Então nós precisamos saber contar com a presença do Senhor. O reino de Deus, ele não está em cima, meus queridos irmãos. O reino de Deus está dentro de você. A palavra do Senhor diz que o seu coração é o centro de Deus, é o santuário do Senhor. A vossa santidade é porque o Espírito do Senhor está em você. Ali está a tua alma, teu espírito, mas com o Espírito soprado de Deus. Então Deus tem que fazer parte de toda essa herança que Ele nos deu em você. O nosso corpo, sempre digo, é pó, mas devemos cuidar para que nós possamos viver dias longânimos sobre essa terra. Por isso, para nós concluirmos e nós fazermos um apelo, talvez você tenha trabalhado muito, mas sente que sua vida muitas vezes perde a direção. Talvez a sua família esteja enfrentando lutas, ou você tenha colocado suas forças apenas nos próprios recursos, nos bens materiais. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, irmãos. Então, hoje o Senhor convida você a entregar novamente os seus projetos, o seu trabalho, a sua família, nas mãos dele. Deixa ele cuidar de tudo isso. Quando Deus é o fundamento na sua vida, todo o esforço deixa de ser em vão, meus irmãos. Por isso, seus projetos, seu trabalho, a sua família, a paz sobre tudo isso, a segurança sobre tudo isso, mas a presença do Senhor precisa estar em primeiro lugar. Olha, meus irmãos, nós temos muito de ser egoísta. Nós achamos que as coisas sempre têm que pender para o outro lado. Ou tudo acontece e no outro lado, para os outros, mas nós devemos estar preparados em espíritos e santificados em Deus. Nós precisamos ter duas coisas, meus irmãos: a disciplina e a sustentabilidade. Sem essas duas coisas, dificilmente o cristão consegue ganhar o reino dos céus. Tem tantas coisas que nós podemos mencionar na palavra do Senhor, mas nós precisamos ter a dependência e a sustentabilidade em Deus. Por isso, eu peço que vocês fiquem em pé para nós podermos orar juntos. Vamos fazer juntos essa oração. Eu vou falando e vocês vão repetindo.
Senhor, Senhor, edifica minha casa, edifica minha casa, guarda minha família, guarda minha família, ensina-me a confiar mais em Ti, ensina-me a confiar mais em Ti do que nas minhas próprias forças. do que nas minhas próprias forças. Que o Senhor seja o centro da sua vida, Que o Senhor seja o centro da minha vida. e tudo que você construir E tudo que você construir terá um fundamento terá um fundamento que permanecerá que permanecerá para sempre. para sempre. Em nome de Jesus Em nome de Cristo. Jesus Cristo. Amém. Amém.